Você já reparou que a gente faz de tudo para não sentir tédio? Mas talvez seja justamente aí que a mente começa a descansar. Você sabia disso? Pare, respire e vamos conversar. O tédio pode até parecer um grande vazio, mas ele não é. Hoje nós vemos que o tédio pode ser o primeiro passo para uma mente mais calma, presente e produtiva. E quando eu falo isso, parece mentira, né? Porque a gente se refere ao tédio sempre de forma negativa. A gente diz assim, nossa, estou morrendo de tédio, vou morrer de tédio, ou não suporto ficar parado, ou preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa, ou então, esse tédio me enlouquece. A gente fala essas bobagens porque a gente perdeu a capacidade de estar com a gente mesmo. E como é que a gente foge desse momento? Com estímulo constante. E o mundo atual é um prato cheio para isso. É um mundo de hiperaceleração, hiperconectividade, estímulos excessivos, distração. Veja o meu vídeo, O Mundo Está Doente. Eu falo muito do mundo atual nele. E aí, ele nos oferece muitos estímulos para tentar fugir do tédio, mas o que acontece? Você vai atrás de estímulo, quando ele acaba, você tem um vazio, e tem um tédio maior ainda, aí você vai fugir para mais estímulo ainda, e quando ele acaba, vem outro vazio, um tédio maior ainda. Isso não se põe de pé, isso é igual a roda de bicicleta, se parar cai, não se sustenta. Hoje em dia a gente chama o silêncio, sente o silêncio como uma espécie de vazio que incomoda. A gente sente o viver como fazer alguma coisa. A gente acha que viver é fazer alguma coisa. Vamos entender algumas coisas. Vamos entender primeiro para que serve o tédio. Olha, o tédio é um mecanismo fisiológico de autorregulação. Ele surge quando o sistema nervoso precisa de pausa, mas quando a mente ainda está em modo de estímulo. Então há um descompasso. O sistema nervoso perde a pausa e a mente ainda está estimulada, hiperacelerada. O tédio é um sinal de que o cérebro precisa mudar de frequência, mudar de marcha, se fosse um carro. Precisa reduzir a marcha, ele quer reduzir um pouco, ele quer tirar o pé do acelerador, ele quer sair da hiperatividade para o descanso. Está te dando um sinal que você sente como tédio. Só que, sem momentos de tédio, a mente, como é que eu vou dizer, ela nunca entra em modo de recuperação. O tédio, ou na verdade, a reação mental que provoca nossa sensação de tédio é o que permite a parada para a recuperação. E o que acontece se você não foge do tédio? Quando você não foge do tédio, é interessante. O cérebro começa a funcionar de uma forma mais livre, associativa, criativa, e é nesse momento que começam a surgir ideias, conexões, insights, nesse momento. Ou seja, o tédio é uma espécie de terreno fértil, onde você planta e novas coisas vão nascer. Mas isso só acontece quando você aceita o tédio, sem resistência. Estudos mostram que períodos de tédio aumentam a criatividade. Estudos mostram isso. Autores falam disso há mais de meio século. Pra você ter uma ideia, na década de 60, isso já era falado no livro de Abraham Maslow. Mais de meio século atrás. Então, o que a gente entende hoje? Que o tédio pode ser a porta de entrada para o silêncio e para a presença. E quando você aceita o tédio sem fugir, ele te mostra o que está por baixo da sua agitação. Então, tem um treino de aceitar o tédio. No meu vídeo, aceitar não é gostar, eu explico muito bem. Aceitar é, ok, ele está aqui, eu vou observá-lo. Não é dizer que legal, viva o tédio, não. Aceitar que ele está ali. E quando você começa a tolerar o vazio, a aceitar, a observá-lo, o vazio começa a se transformar primeiro em quietude. E aí, a sua percepção no momento começa a mudar. Mas vamos entender também o que o mundo atual fez com o tédio, com essa coisa ótima, terapêutica, curativa. A modernidade transformou o tédio no seu inimigo número 1. Quem fala um pouco disso é o Byung-Chul Han, no seu livro A Sociedade do Cansaço. As pessoas aprenderam a se entediar naturalmente, aceitar aquilo, fazer o descanso e se tornarem mais criativos e produtivos. E aí,
que esse mundo atual fez com o tédio? Fez com que cada segundo de silêncio começasse a ser preenchido por telas, sons, notificações, rolagem de feed. Ou seja, a gente vive numa espécie de bombardeio sensorial contínuo e ele impede a mente de descansar. Veja o meu vídeo Atenção é Vida, eu falo muito desse bombardeio sensorial. E veja também o meu vídeo Síndrome do Pensamento Acelerado. Ele fala bastante isso de como as pessoas acabaram ficando aceleradas desnecessariamente. O problema é que o cérebro, sem ele ter espaço para pausa, ele se acostuma com excesso, com hiperestímulo. Ele começa a sentir um vazio quando não há estímulo. Não tem estímulo? Meu Deus, ele não para mais. E a tecnologia nos deu, digamos, infinitas formas quase da gente fugir de nós mesmos. A gente rola a tela, abre uma nova aba no computador, a gente liga a TV, faz qualquer coisa para não encarar o silêncio. A modernidade transformou o tédio num sinônimo de fracasso pessoal. Quem é entediado se sente fracassado, que é como se quem tivesse entediado fosse alguém improdutivo. Não é verdade? Não é essa sensação que se tem hoje? Só que essa fuga constante nos desconecta do momento presente. Isso sim que aumenta cada vez mais a ansiedade. E o mundo e a tecnologia não nos ajudaram muito com isso. Fala-se muito em dopamina, né? Vamos ter jejum de dopamina, mas o pior de tudo é o jejum de estímulo que a gente não faz. Veja o meu vídeo, não é dopamina, é estímulo, é excesso de estímulo. Não é falta que a gente sente, é excesso. Muitas vezes o que você chama de falta é um excesso de alguma coisa. Excesso de aceleração, excesso de pensamentos, excesso de reação ao tédio. E aí, quando você reage ao tédio, você desaprende a repousar mentalmente, entendeu? O sistema nervoso ele fica em alerta, sempre buscando um próximo estímulo. Assim como ele está alerta ali para um perigo, para um risco, tenso, estressado, ele permanece num alerta assim, quase como um alerta de luta ou fuga, procurando um estímulo novo. Isso gera o quê? Uma mente hiperativa, uma mente cansada, uma mente carente de sentido. E muitas vezes o que nós chamamos hoje de falta de foco, ele é apenas a capacidade de estar em silêncio. Nossa, eu estou aqui entediado, não consigo focar. Não, você não está sem foco. Não te falta foco. Você está com excesso de estímulo, porque você não consegue lidar com o silêncio. Ok, aí você pergunta, ok, como é que eu lido com isso? Pare de lutar. Pare de tratar o tédio como inimigo. Em vez de ficar tentando preencher ele, aceite. Como eu falei, aceitar não é gostar. Aceitar é dizer, ok, ele está aqui, uma sensação estranha. Eu vou deixar ele aqui, vou observar. Observar sem análise, sem julgamento, sem expectativa. E você vai ficar sentindo esse desconforto sem fugir. Como que observa uma onda passar. Está no mar e você sobe e desce com a onda. Esses pulsos, esses ventos mentais de tédio estão ali. Observa. E aí acontece uma coisa muito interessante. Quando você vai fazendo isso, você percebe que o tédio não é um vazio ruim. Ele é um espaço de respiro. Você começa a respirar, você começa a mudar um pouco. E isso é importante, porque ficar entediado muitas vezes é o corpo pedindo silêncio e desaceleração. E quando você atende ao pedido de silêncio e desaceleração, e esse pedido vem em forma de tédio, você dá ao corpo essa oportunidade de se equilibrar. E a mente também. Mas quando a gente não atende esse pedido, o sistema continua em alerta. Então, reaprender a ficar quieto, sem buscar estímulo imediato, é uma forma da gente, digamos assim, reeducar o sistema nervoso e relaxar. E aí acontecem umas coisas interessantes. Quando você aceita o tédio depois de um tempo, parece que você começa a relaxar. Alguns até instalam a chamada resposta de relaxamento, que é o oposto fisiológico do estresse. Veja o meu vídeo, Resposta do Relaxamento, para você entender melhor o que eu estou falando agora. Alguns instalam a resposta de relaxamento e começam a olhar para o momento. Porque existe uma coisa, que é o título deste vídeo, chamada A Parte Boa do Tédio, que entende o tédio como uma
um equilíbrio, um intervalo entre o estímulo e a resposta. O estímulo e a resposta. Existe estímulo, existe resposta, mas às vezes existem pausas, intervalos. Mas como a inteligência está sempre hiperacelerada, a gente tem a sensação que aquilo é nocivo. Mas é nesse intervalo, nessa pausa, que o nosso cérebro integra informações, que ele consolida memórias e que ele se abre para a criatividade. A ausência de estímulo permite que algumas redes funcionem melhor, algumas redes cerebrais, principalmente as redes envolvidas em introspecção e, como eu já falei, criatividade. Ou seja, o tédio não é uma falta de atividade, é uma falta de atividade externa, mas o tédio é, digamos assim, atividade interna em curso, atividade interna de reequilíbrio. Pesquisas mostram que o tédio ele aumenta a chamada fluidez criativa. Ele empurra a mente, leva a mente, conduz a mente para buscar sentido e novas ideias. Então, em vez de ocupar o tempo, o cérebro começa a ocupar o vazio, e ele faz isso com imaginação. Você sabe quando uma criança está num quarto, entediada, ela fica chateada, quando ela sossega que não tem jeito de sair dali, sabe o que ela faz? Ela começa a olhar, ver a parede, um papelzinho que está ali que ela pode desenhar, um jarrinho, um chaveirinho bonitinho que ela pode brincar. Ela começa a perceber as coisas ali, a estar mais presente e a se tornar criativa. Por isso que alguns dizem que períodos de tédio, quando aceitos, eles são uma espécie de incubadora de insights, que ele fica preparando a gente para ter insights e para criar cada vez mais. E é nesse terreno quieto, que muitas soluções começam a aparecer espontaneamente. Tem até um artigo clássico de Mann e Kahneman, que submeteu pessoas a tarefas entediantes. E eles viram que depois de serem submetidas a tarefas entediantes, as pessoas apresentaram um desempenho criativo significantemente maior. E então, você já sabia disso tudo? Você já sabia dessa importância do tédio? Então entenda, a partir de hoje, para sempre, o tédio não é o problema. O problema é a nossa fuga constante dele. A gente foge tanto do tédio, do silêncio, que a gente esquece como é simplesmente estar aqui, estar agora. Nós nos esquecemos que o silêncio também é uma forma de presença. Então, o tédio, quando chega, ele sempre tem algo a nos dizer. Ele é uma espécie de um convite, o mais simples e talvez o mais comum convite para o encontro com nós mesmos. Ele pede só que a gente pare um pouco, que respire e que se permita não fazer nada por um instante. Só isso. Porque se não fazer nada, é nesse nada que tudo começa. Quando o barulho cessa, nasce um espaço, pelo menos você percebe um espaço onde a mente descansa, o corpo relaxa, o coração escuta e a presença chega. E é essa a parte boa do tédio. Então, mande esse vídeo para quem se entedia e vive reclamando de tédio, quem não pode parar um segundo. Compartilhe o vídeo, dê um like nesse vídeo, se inscreve no canal, clica no sino de notificação. Quando você faz essas coisas, o vídeo, a própria plataforma do YouTube vai mandando o vídeo para mais pessoas. E muita gente vai poder aprender, como você ouviu agora, que existe uma parte boa no tédio. Obrigado por falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.